Fala galera, que prazer inenarrável estar mais uma vez aqui contigo na nave do Fábrica D. E o assunto do momento ainda é o Enem 2023. Ao momento que vos falo, já saiu o gabarito. Hoje, dia 15, dia 14, a UNEP divulgou formalmente o gabarito deles, o gabarito realmente oficial. E teve aqui a anulação da questão de matemática, mas mesmo assim perdura algumas dúvidas sobre algumas questões. E é isso que a gente vai trabalhar essa semana ainda, ok? Fora algumas coisas já, pensando no ano que vem, fora a explicação sobre como estudar para a UERJ, que é o interesse de muita gente a partir de agora, ou também provas de São Paulo, vestibulares isolados e por aí vai. Então aguarda a gente que a gente não vai ficar só nessa lenga-lenga de Enem, porque a gente sabe que algumas pessoas passado o Enem não querem nem mais saber disso, algumas ainda estão ali meio que viúvos ou viúvas, né, da prova. Então vamos falar sobre mais uma questão que foi considerada a mais difícil na visão de muita gente, claro, de física, tá? Uma questão que o pessoal ficou com muita dúvida e é dela que a gente vai falar agora. Antes disso, lembra de passar lá no nosso site, que é o fabricad.online, ou melhor, www.fabricad.online, e também no nosso Instagram, que é o @plataformafabricad, que somente lá você fica conhecendo das nossas novas promoções. Mas vou te avisar, é indubitável, inevitável, inegável que estamos em novembro. E novembro é mês do quê? De Black November, que é aquela antecipaçãozinha da Black Friday. Não, tem gente que só limita as promoções a uma única sexta-feira. Aqui não existe isso. Então, durante todo o mês de novembro, você vai ter o percentual de desconto decrescente, ou seja, você já perdeu o primeiro lote, infelizmente, que era até o dia 10, mas ainda assim você tem o nosso segundo lote ainda em vigor, que é de 60% de desconto em todo e qualquer plano da plataforma. Isso eu falo de medicina, isso eu falo de UERJ Enem, isso eu falo de Itaime, de Alfa Escola Naval, de SpaceX, entre outros que lá existem. Você clicando aqui, você vai ver lá para você ou para o seu amigo qual é o plano mais adequado ao seu mundo, à sua meta, ao seu objetivo, tá bom? Então, vamos lá, sem mais delongas. Editor, coloca na questão aí para mim na tela, que vamos ler junto com os alunos aí qual era o enunciado da tão famigerada questão, que na prova amarela era 130, tá? Mas vamos colocar depois na parte aí do YouTube aberta e da plataforma também, qual é a numeração dela correspondente às demais escolhas de prova, beleza? Bom, uma equipe de segurança do transporte de uma empresa avalia o comportamento das tensões que aparecem em duas cordas 1 e 2, usadas para prender uma carga de massa 200 kg na carroceria, conforme a ilustração. Quando o caminhão parte do repouso, sua aceleração é constante e igual a 3 metros por segundo ao quadrado. Sublinha isso. E quando ele é freado bruscamente, sua frenagem é constante, igual a 5 metros por segundo ao quadrado. Sublinha também isso. Em ambas as situações, a carga se encontra-se na iminência de movimento e o sentido do movimento do caminhão está indicado na figura. O coeficiente de atrito estático entre a caixa e o assoalho da carroceria é igual a 0,2. Considere a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. E eu quero saber as tensões iniciais nas cordas iguais a 0, né? E considere também as tensões, iniciais nas cordas iguais a 0 e as duas cordas como idênticas. Nas situações de aceleração e frenagem do caminhão, as tensões nas cordas 1 e 2 em Newton serão igual a quanto, né? Então, vamos lá. Volta para mim. Então, basicamente é o seguinte, tem uma caixa aqui dentro de um caminhão, compartimento, né? Aquele caminhão baú, aquele caminhão que carrega várias coisas. E aí ele está ligado para uma corda a parte da direita e para uma corda a parte da esquerda lá, a cada extremidade desse baú que o caminhão carrega, né? Cara, e aí o que acontece? Essas cordas estão aí para representar uma situação o mais fidedigna possível a uma situação real. Só que o aluno já se enrola em duas coisas aqui. Primeiro, o enrolamento padrão, né? Que é o quê? Ele não isolar o corpo para marcar as forças. É uma mania que as pessoas têm quando isso foi mal dado no primeiro ano, ou quando você não fez o curso como o nosso, né? De você pegar e isolar o corpo. Isolar o quê? Redesenhar separado. Não é ficar marcando as forças dentro do desenho. Isso vai sempre fazer
com que você tenda a ficar totalmente enrolado. A ideia é, para evitar que você se enrole, você o quê? Quer marcar força onde? No bloquinho, porque as cordas estão ligadas ao bloquinho. Então você vai aqui desenhar separadinho, bonitinho o bloquinho, tanto na situação de aceleração quanto na de frenagem. Primeira coisa, primeira lição de casa para fazer uma questão dessa direito é isso. Segundo, galera, a ideia é, vamos lá, quais são as forças que eu tenho agindo nele, né? Eu tenho a normal, eu tenho o peso, eu tenho a tração T2, eu tenho a tração T1, eu sei já o que o cara mais sagaz está falando em casa das trações, mas vamos com calma, mas eu já sei que você vai falar, tá? Tem uma delas aí que é 0. E aí o que acontece? A marcação da FAT é uma das principais dúvidas dos alunos. Minha gente, o que acontece? Quando aqui o corpo está acelerando, o caminhão está acelerando, o que vai acontecer, né? Vou até usar a minha carteira aqui como exemplo, ok? Você tem aqui, embaixo o apagador é o caminhão e aqui está a caixa. Se eu não tenho nenhum atrito, nem para a esquerda nem para a direita, é como se o caminhão fosse embora e isso aqui ficasse, né? Isso é questão de movimento relativo, né? Quem eu estou olhando em relação a quem, mas em relação ao caminhão, é como se então, né, a carteira estivesse tentando andar para trás. Então, como isso acontece, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que, no caso aqui, ó, pegar e colocar o quê? A FAT para frente, tá? Então, a sua força de atrito aqui, ela tem que estar para frente, ok? Para evitar justamente esse escorregamento para trás da minha carteira, que não é carteira, que é um bloco, em relação ao resto do caminhão onde ele está apoiado, tá? Isso é uma das principais coisas que as pessoas erram aqui. Segundo, se todo o puxão feito aqui no bloco é para frente, essa corda aqui de trás, no caso, ela está, a tensão dela, no caso, inicialmente é 0 e vai ser 0 por enquanto sim. Ela não está sendo tensionada. Porque cuidado que aqui no caso ele está só acompanhando, no caso, o movimento que você vai ter aqui do caminhão. Ah, eu não entendi. Não deveria ser o contrário? Não. Pensa assim, ó. Se a tendência que você tem do bloco, ela é de ir para trás em relação ao caminhão, né? Ou como se o caminhão fosse ela ficasse, então é como se isso aqui estivesse dando uma repuxada na corda da frente, exigindo que essa tração na corda da frente exista, seja diferente de 0, tá? Então a repuxada que está sendo feita para frente. E isso é que confunde os alunos. Então você vai ter que, num primeiro momento, eu vou ter que T2 mais FAT tem que ser... e como todo mundo segue junto, né? Com a aceleração, na hora que ele está indo, é de 3 metros por segundo ao quadrado, galera, se você tem, no caso aqui, que ele está acelerando desse jeito, se o corpo inteiro tem esse ar, cada pedacinho que está lá dentro dele vai ter também. Afinal, eles estão dentro de um caminhão que está acelerando com essa taxa, e se eles fossem com uma aceleração diferente, uma hora ou outra, eles iriam, no caso, desgrudar. Não iriam estar sincronizadamente o que um anda, o outro também anda. Não ia ter como eles estarem harmonicamente aqui, não ia ter como o bloco estar em relação ao caminhão parado lá dentro em relação a ele, tá? Isso é uma coisa também que o pessoal fica muito em dúvida. Imagina que o caminhão está acelerando de um jeito e aqui dentro de outro. O que ia acontecer? Que simplesmente uma hora isso que ia arrebentar, aí tudo que eu falei aqui embaixo vai para o saco, aí tudo que eu falei aqui embaixo vai para o lixo,
tá? Então você vai ter o quê? Que isso vai agir, o T2 mais a FAT para frente, como força resultante, e força resultante é massa pela aceleração. Então você vai ter que T2 mais FAT. O que é força de atrito, galera? Força de atrito é μ vezes a normal. O μ ele deu é 0,2. Pelo equilíbrio, a normal é igual ao peso, né? Que na vertical não tem nada que acontecendo que leve o bloco a tender a andar para cima ou tender a se deslocar para baixo, tá? Então você vai ter que 0,2 vezes a normal, que é igual ao peso, e o peso é massa vezes gravidade. Então no final você vai ter aqui 0,2 por 10, 2, 400 newtons de FAT, isso vem para cá. A massa é 200, a aceleração 300, fica 600 de um lado, 400 do outro. Então, você vai ter que 600 menos 400 vai dar um T2 de 200 newtons, ok? Anota aí o primeiro, né? Que T2 200 faz parte já das opções aí para você marcar. Agora vamos lá. O que acontece agora, galerinha? O que acontece é o seguinte. Quando você está desacelerando, pensa o seguinte aqui. Pensa assim. Quando você, no caso, imagina que você está no metrô lá. Está lá no metrô, está lá no ônibus. De repente, o metrô ou o ônibus dá aquela freada. Cara, você se sente arremessado para onde? Para trás ou para frente? Você sente o seu corpo ser arremessado para frente, né? Se você não segurar bem, tu vai voar e se estabacar todo. Então, a tendência de movimento na hora da frenagem é que você vá para frente. Então, a FAT que eu tenho aqui tem que estar para trás justamente porque ela se opõe à tendência de movimento. Aí que está o motivo da colocação dela e que você tem que tomar muito cuidado. Ao mesmo tempo, o teu corpo, então, está sendo, né, tendencionado a ser repuxado para frente. Então, a corda que estava com tensão zero, que não vai estar mais zero, que estou requisitando ela, estou dando uma puxadinha nela, é a de trás. Quem é zero agora aqui não é mais a T1. Quem é zero agora aqui é a T2, tá? Isso que vai acontecer. E agora o resto é igual. Você vai ter o quê, né? Vai ter que, no caso, T1 mais FAT. E como ele está também desacelerando, desacelerar é a mesma coisa que falar que eu tenho uma aceleração para trás, né? Em módulo 5 metros por segundo ao quadrado, ok? Então, a gente tem que, nesse caso, a força resultante que eu tenho vai ser T1 mais FAT igual a massa, força resultante, vezes A, que é 5. Vou ter que massa vezes A. E a FAT não vai mudar porque o μ vezes normal, o cálculo numa situação ou na outra é o mesmo. A normal não mudou, o coeficiente de atrito não mudou. Muda que aqui agora é 1000, eu estou igualando a 1000, o que faz com que a tensão T1 seja igual a 1000 menos 400, ou seja, seja igual a 600 newtons. E aí, sendo igual a 600 newtons, meu amigo, você vai ter aqui justamente como marcar essas opções. Joga na tela aí de novo a questão, editor. Então aí, ó, correlacionando tudo que a gente achou, quem é zero, quem não é zero, que no início o T2 é 200, que no final o T1 é 0 e o T1 é 600, que no início o T1 é 0 e o T2 é que é 200, você vai ver que o gabarito, volta para mim, vai ser a letra A de Outback, tá? Eu sei que Outback não é com A na gente, tá bom? Então vai ser a letra A. E letra A, então, era a resposta dessa questão. Uma das que foram consideradas as mais difíceis, uma das mais difíceis, ou a mais difícil, da prova desse Enem 2023, na parte de Física de Ciências da Natureza. Não de Ciência da Natureza como um todo, mas das questões de Física por muitíssimos alunos. Essa foi considerada a mais difícil. Se realmente foi isso,
fica calmo que pela TRI, se você tiver feito aquelas que eram mais fáceis, o que é o exemplo de uma questão que o pessoal considerou fácil essa prova? Aquela lá que falava sobre interferência, né? Que a resposta era até sobre frequência, aquela mais teórica, né? Algumas outras coisas também o pessoal considerou de nível mais fácil. A tendência é que o número de acertos dessa outra questão seja alto e dessa aqui seja mais baixo. Então, se você fez essas outras mais tranquilas e você, essa aqui deixou por último ou nem fez, o dano é menor, porque pela TRI é assim que funciona. Primeiro fácil e média, depois se der tempo difícil, porque senão você vai fazer difícil, de repente se enrola no tempo, acaba não fazendo aquilo que a maioria das pessoas fez, e aí o teu TRI vai pro saco, né? Vai para a privada, e aí você não entende porque, de repente, você acertou menos questões que seu amigo, mas o seu amigo teve uma pontuação lá no SISU na hora de abrir o sistema maior do que você, porque envolve tudo isso. Não envolve apenas saber fazer as questões, e sim estratégia de prova de questões. E esse tipo de estratégia é dado em nosso curso. Se você fuxicar aí no nosso YouTube em aula aberta, esse tipo de coisa a gente não tira. Então, por exemplo, falar sobre competência de matemática, competência de física, o que é prioridade em física, o que é prioridade em matemática. Essas duas aulas são duas aulas separadas e estão na nossa plataforma para você, se ainda infelizmente for fazer o Enem, ou você fez esse ano como treineiro e agora está entendendo que não é só saber a matéria, o buraco muito mais embaixo, né? Então você já pode consultar isso para você pisar realmente com o pé direito no terceiro ano, para você, na verdade é pisar alguma coisa, pisar o terceiro ano. Fica esquisito, né, gente? Pisar no terceiro ano, tá? Com o pé direito, para que você realmente dispute a sua vaga por um ano, só um ano, nada de ficar 1000 anos tentando, mesmo sendo medicina, e para isso conta com a gente, tá bom? Você tem lá planos que tem simulados, tem lista de exercícios, grupo de Telegram, tem todo o aparato que você precisa para finalmente ser aprovado e, claro, a didática dos professores do que são os melhores do Rio de Janeiro em cursos presenciais, selecionados a dedo para atuar aqui no Fábrica, no nosso online, tá bom? Ficamos por aqui, pessoal. Um beijo a você. Valeu. Tchau, tchau.